A gente vai entrar num quadro que nós chamamos aqui, mas já estamos recebendo os secretários municipais para poder falar das ações do município na nova gestão. Já recebi aqui o secretário de obras, recebi aqui nessa semana, ontem mesmo recebi a Marisol Chiesa aqui, que falou de ações com relação às pessoas em situação de rua, e hoje estou recebendo aqui o presidente da CMTU, Fabrício Bianchi. Como é que tá, Fabrício? Já veio aqui em outras ocasiões com outro cargo, agora está à frente da CMTU. E tem um grande desafio, porque a CMTU cuida de coisas importantíssimas, essenciais para a nossa cidade. O trânsito, o transporte coletivo, a limpeza urbana e assim por diante. Eu queria começar o nosso papo falando sobre trânsito. Nós temos radares espalhados pela cidade, que controlam a velocidade, que controlam avanço de sinal vermelho, faixa de pedestre e assim por diante. Essa política dos radares vai ser mantida pela CMTU ou deve ter alguma mudança? Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Realmente é um desafio novo, esse de estar à frente de uma companhia tão complexa e frente ao convite, né, que o prefeito Thiago Amaral nos fez, num grande projeto de olhar as empresas da administração indireta, as empresas públicas como CMTU, CTD, Londrina Iluminação e outras, mas falando dessas três principalmente, qual que é o objetivo? Não adianta a gente fazer uma série de coisas e não olhar para o que o cidadão precisa. Com certeza. Né? E uma das... Até porque o impacto é nele. O impacto é nele. Ele tem que se sentir, de fato, beneficiado por receber o serviço público, um serviço público de qualidade, eficiente. Então, essa preocupação o prefeito nos traz todos os dias nas reuniões que a gente tem diárias às 7h30 da manhã para poder iniciar o trabalho do secretariado, dos presidentes de empresas públicas. Em específico, o ponto que você trouxe em relação à questão dos radares, também foi uma determinação do prefeito que fosse feita uma análise. Então, eu tomei posse efetivamente ontem, juntamente com a diretoria nova. Então, o diretor de trânsito, o Rafael Sambati, que foi da CMTU já há um tempo atrás, por mais de 10 anos, que estava recentemente na PRF e que vem se incorporar ao quadro da CMTU, está fazendo uma análise junto com a equipe, o Jonas, o Laércio e outras pessoas, a Fabi, para poder a gente realmente ter essa análise de que, assim, os 78 radares hoje que existem em Londrina, que cobrem 168 faixas olhando as ruas, alinhados às câmeras que estão em praças e outras localidades, as famosas OCRs, no que impacta na geração de atuação por infração, quanto que é isso? 0,11 dos carros, dos veículos, das motos, enfim, que passam por esses mecanismos de controle, que são autuados. Então, assim, eu particularmente achava que era um número muito maior. Não que não seja impactante no bolso, né, do nosso cidadão, das pessoas que convivem na nossa cidade, mas é interessante porque, por outro lado, a pesquisa que a CMTU fez recentemente, o principal item que é solicitado por meio da população para a sua rua, quando pergunta o que a CMTU poderia fazer por você na sua rua? Coloca um radar ou uma lombada. Então, assim, é intrigante o fato. Lógico que ninguém quer ser penalizado por uma multa, mas a multa, infelizmente, ela é em razão de uma infração. O que a gente está analisando realmente, porque existem pontos da cidade que o cidadão, ele já se sensibilizou para reduzir a velocidade lá. Então, tem pontos que, inclusive, as pessoas... Eu mesmo desconhecia que nem radar existe mais ali. Mas as pessoas passam lá e reduzem. Você vê que a velocidade é constante. Tem uma série de melhorias que tem que ser feitas. A equipe está muito engajada nisso para poder apresentar para o prefeito, se Deus quiser, nessa semana, né, a proposta, até porque a licitação ela vence em maio. Tem um tempo ainda. O tempo de estudo... Tem um tempo não, na verdade está corrido. Porque assim, a proposta nossa tem que vir consistente para o que a gente quer lá na frente. Então, esse planejamento também, essa organização faz parte para poder responder se a tendência é manter, se a tendência é reduzir e, obviamente, se a oportunidade de reduzir existir em função de um quadro em que a gente tem menos acidentes, menos óbitos, que o impacto para a população está gerando proteção, está gerando cuidado, é redução. Agora, não temos isso, a situação é diferente. Que medidas que a gente pode tomar? E um outro lado do radar que as pessoas acabam não sabendo, e para mim também tem sido uma série de novidades, né, junto com essa equipe aí que a gente está trabalhando, que é fantástica, tem uma camada de valor importantíssima, que integrada às forças, você ajuda a combater criminalidade, sinistros, outros pontos que para a população é um benefício direto. Não que o radar não seja preocupação, a gente tem e de forma direta. Se tiver margem e oportunidade para a gente rever em função de um quadro positivo que a cidade tenha, a redução de radar está no horizonte, sim,
do prefeito Thiago, mas isso só vai ser consolidado em cima desse estudo que deve finalizar essa semana ainda por parte da Diretoria de Trânsito da CMTU. Uma grande crítica que a população faz, inclusive recebi mensagens quando anunciei que você estaria aqui, é com relação à utilização do recurso do radar. A gente sabe que as pessoas são multadas, o volume é grandioso, nos últimos 4 anos foram mais de 100 milhões, 115 milhões de reais. As pessoas querem transparência, esse dinheiro foi utilizado para a modernização dos semáforos, foi para a faixa elevada, foi para a frota da CMTU e assim por diante. Como é que o senhor pretende dar transparência à utilização desse recurso? Primeiro é, de fato, ter transparência. É um recurso que entra no fundo, que é o FUL. Esse fundo, inclusive, estava em reunião hoje com o secretário de Planejamento da Fazenda, de uma reunião que eu tive ontem com a diretoria nossa, já tivemos uma reunião de gestão, restabelecendo o rito com essas diretorias para poder fazer com que a companhia funcione dentro do que a lei das estatais, a 13.303, preconiza. E uma preocupação nossa é, de fato, ter a aplicação do recurso exatamente onde tem que ser aplicado. Não tem informação para falar que ele não é aplicado, então assim, não estou aqui julgando nada, Sim. Pelo contrário, mas a nossa preocupação daqui para frente é, de fato, olhar para a utilização do fundo, para aquilo para que ele existe, né, a função, a finalidade dele, e de verdade mesmo assim poder ter ali resultados concretos desse recurso que é recebido, para desdobrar ele naquilo que é necessário e naquilo que é permitido. Porque o fundo ele tem toda uma determinação naquilo que ele pode ser aplicado e que, se não é aplicado, você está infringindo uma lei. Então, assim, a preocupação nossa é realmente dar a melhor destinação, a destinação correta e rápida ao uso do fundo e trazer benefício para o cidadão, né, desse recolhimento que é feito. Está debaixo da alçada da CMTU também o transporte coletivo, a Laís está comigo, porque ela vai trazer para a gente um levantamento aqui feito do número de usuários do transporte coletivo, número que vem caindo, não é uma tendência só de Londrina, isso é nível Brasil, acontece isso. Mas os números aqui são preocupantes também, né, Laís? Exatamente, Parra. Inclusive, né, a gente trouxe aí na abertura do Balanço Geral esse número, né, uma queda de 41%, como você disse, mais de 1,5 milhão de pessoas que não usam mais o transporte coletivo. E aí fica o questionamento, né, Parra? Porque a gente sabe que surgiram novas formas de locomoção, mas também existem muitas pessoas que ainda usam esse tipo de transporte. Nosso objetivo na reportagem foi conversar com essas pessoas, ver diferentes perfis. Por que as pessoas ainda estão utilizando, se elas observam algo que poderia ser melhorado para que mais pessoas estivessem usando ali o transporte coletivo. Agora, então, a gente acompanha detalhes na reportagem. Passo apertado é de quem não pode perder tempo. No terminal central, o vai e vem de pessoas não para. Por aqui nós encontramos a Jéssica, que é dona de casa e tem uma rotina atarefada por causa dos filhos. Um fica no curso, a outra sempre eu estou trazendo para o CAPS, que ela faz tratamento, vem para o centro fazer outras coisas, cartório. A maioria dos ônibus demora muito, de 40, 50 minutos, 1 hora. E à medida que o tempo passa, o transporte coletivo vai perdendo espaço para novas formas de locomoção na cidade. Isso se reflete em números. De acordo com dados do município, a média anual de passageiros em 2014 era de 3.832.000. Em 2024, esse número caiu para 2.244.000, uma queda de 41%. Qual é o motivo para uma redução tão expressiva? A dona Elisângela é aposentada, não paga mais a passagem e ainda tem tempo para esperar o ônibus por até 40 minutos. Mas nem todo mundo tem a mesma rotina. Quem trabalha, eu acho que não aguenta isso aí, né? Compensa andar de Uber do que andar de ônibus. Por isso que muita gente deixou de andar de ônibus, né? Aqui em Londrina, um decreto municipal manteve a tarifa de ônibus em R$ 5,75 em 2025. A tarifa técnica, que corresponde aos custos e investimentos feitos pelas empresas, subiu para R$ 11,84 para a Grande Londrina e R$ 10,22 para a Londrisul. A manutenção do valor da passagem é garantida por causa do custeio dessa diferença por parte da prefeitura. Por isso, para as pessoas como a Jéssica, ainda compensa andar de ônibus. Mas e se ela tivesse uma outra opção?
se o Uber fosse mais em conta e tal, usaria o Uber, né? Como Londrina é conhecida por ser uma cidade em que a economia gira, principalmente por causa do setor de serviços, são os trabalhadores que costumam ser maioria por aqui. O Fábio trabalha em um shopping e vê vantagens em usar o transporte coletivo. Compensa. Que o Uber vai pegar para ir trabalhar da minha casa até no shopping, eu vou gastar em torno de uns R$20 para pegar o Uber. Com o ônibus ainda tem vale transporte e sai mais barato para mim. E para não correr risco de se atrasar, uma mãozinha da tecnologia. Eu vou vendo os horários certinho pelo aplicativo, o horário dos ônibus, para dar certinho o meu horário. Então, com essa tecnologia, daí você consegue ter os horários certinhos. Aí eu consigo. Ou seja, está aqui o exemplo de alguém que pegaria o carro por aplicativo, mas a taxa seria muito maior. Hoje consegue ver ali no celular, em tempo real, onde está o ônibus. Que avanços a CMTU pretende trazer para trazer de volta o usuário para o transporte coletivo, para a conta tentar equilibrar? Porque hoje, mesmo quem não usa o ônibus, está pagando a conta também, né? Em linhas gerais, né, o prefeito nos coloca esse desafio, principalmente olhando porque o transporte público, ele é hoje uma opção que, se não tiver esse investimento por parte da prefeitura, o cidadão que precisa, como foi falado aqui, ele não vai ter. E tem que ter. É óbvio que ele pode ser eficiente, ele pode ser melhorado, ele pode ser mais confortável. Então, em breve, né, o prefeito Thiago Amaral vai também incluir aí, vai tornar isso viável para a população, liberando mais veículos 100% com ar-condicionado, mais confortáveis, com suspensão melhor. Realmente, assim, conforto para o cidadão em função dessa modalidade de transporte, inclusive com capacidade para que o usuário recarregue seu celular. Então, ônibus modernos que estão vindo, renovação da frota e novos veículos. Então, passa a ter, junto com a TCGL, aí, o que o contrato previa, que são 244 ônibus, e junto com a Londrisul já 141 veículos, chegando a 145, que atende mais a área 2, e é isso que foi apresentado, né? O que foi divulgado no dia 30 de dezembro de 2024, pela gestão anterior, foi esse impacto da tarifa técnica, na média, entre a área 1 e a área 2, ou seja, TCGL e Londrisul, avançando de R$ 8 para R$ 11. Não foi repassado nenhuma correção nesse momento para a tarifa, o próprio prefeito já comentou isso outro dia. Não tem a pretensão de fazer essa correção, mas a gente está também realmente fechando essa informação. Já semana passada que essa informação foi enviada formalmente para a prefeitura. Ontem a gente já entrou em contato com o nosso diretor de transporte, o Fernando Porfírio, para entender essa dinâmica toda. Estamos acompanhando para poder, de fato, entregar principalmente para o cidadão um serviço de alta qualidade, de alto nível, confortável. E um detalhe que foi trazido aqui agora é a tecnologia. Então, já tem disponível isso hoje, nós estamos aprimorando. A ideia é que ninguém possa perder tempo com a busca de uma modalidade como transporte coletivo e utilizar a tecnologia em prol de... Isso é uma cidade inteligente. Isso é o cidadão ter acesso a um serviço que funciona, que é monitorado, né, à distância, sabendo que tem alguma coisa impactando naquela logística, redesenhar a linha e ele poder se organizar para não ter que ficar no ponto de ônibus ou na chuva, aguardando aqui o seu transporte. Então, realmente tem um espaço gigantesco para a gente evoluir. É isso que a gente quer fazer em sinergia nas empresas públicas, né, olhando a administração indireta, CTD, iluminação, CMTU e outras, para entregar o melhor para o cidadão. É isso que o prefeito Thiago Amaral quer, é isso que a gente tem como missão. E eu, na minha área técnica, é o que eu pretendo contribuir, tendo uma política séria dentro da própria empresa, contribuindo para as outras áreas e o cidadão poder realmente ser servido aí com produtos e serviços da administração pública em alto nível. Um outro assunto para a gente poder abordar aqui, para a gente poder fechar esse papo, é com relação ao descarte de lixo. Hoje nós temos aí vários pontos de descarte regular de lixo na cidade, temos o ecoponto lá no Vista Bela, temos o ecoponto ali no Califórnia, e as pessoas sempre cobram, tinha que ter mais ecoponto pela cidade. Eu sei que é difícil, porque ninguém quer ter um ecoponto do lado de casa, mas as pessoas querem ter um local para poder descartar o lixo da forma correta. Como é que o senhor pretende lidar com essa questão? Bom, esse é um grande desafio, né? Primeiro porque a gente tem que contar com a população do município, a população que a gente realmente tem essa, vamos dizer, uma premissa de que a população nos ajude. Então, nós temos 38 fundos de vale em que são utilizados de forma incorreta, né? Recentemente a gente fez a limpeza de alguns para poder ver esse impacto e em 2 horas já tem lixo sendo depositado. Então, assim, é algo que a própria cidade vai ter que se organizar com essa consciência.
Estamos vendo em parceria, hoje a gente tem uma reunião, inclusive às 2 horas, com a Secretaria da Defesa, com a CTD, com a Iluminação, com a Secretaria de Gestão, com o IPU, para falar de monitoramento e chegando na questão do ecoponto. Por quê? Cenas como essa, e eu vivenciei isso junto com o nosso diretor de operação, Álvaro, de fazer a limpeza e meia hora depois ter pessoas com veículos derrubando sofá, geladeira e outras coisas. Então esse é prejuízo para a cidade, né? São cenas que são horríveis. Ecopontos são 2, como você falou, são 7 caminhões hoje. A dificuldade, muitas vezes, que é para as pessoas... O equivalente é que fosse ali um pick-upinho, uma Saveiro, aquela traseira está 1 metro cúbico, não mais que isso. Então, assim, ela tem uma dinâmica própria para funcionar. Nós temos a intenção de expandir, sim, o número de ecopontos, mas para isso demanda investimento. Então, nós temos que trabalhar isso de forma consciente, sem criar uma expectativa com promessas que não é a política que o Thiago Amaral traz, é o que ele alinha com todo o secretariado diariamente, de que a gente faça aquilo que realmente é possível. E se não é possível, que a gente busque uma solução. Então, o que a gente vai fazer? Não só na questão do lixo, mas no trânsito, no transporte, inclusive com os animais que também estão ali com a CMTU, a parte de bem-estar animal, que é uma atividade fantástica hoje que tem aqui em Londrina. O CHC, ali na Faria Lima, está fazendo um trabalho bem acima daquilo que era esperado, podendo atender. E temos dificuldades também. Muitas vezes pessoas de outros municípios que tentam se passar por pessoas de Londrina para querer ter acesso ao serviço. Então, assim, tem um grande desafio ali para a gente poder lidar. E a própria CMTU nos traz aí, não vou falar que é um grande desafio, mas eu acho que realmente ali, eu tenho certeza, é um mar de oportunidade para a gente poder fazer com que a cidade de Londrina ainda seja muito melhor. Bom, que Deus te dê muita sabedoria, conte com a nossa ajuda aqui e com a nossa cobrança, viu? Valeu, Fabrício. Fabrício. Pode Obrigado, cobrar, viu? estamos aí para isso. Valeu, obrigado. Valeu, viu? abraço.